Olá, como estamos? Tudo bem? Todo mundo sentindo-se maravilhosos nesse dia? Talvez hoje eu vou ter um pouquinho de problema com português, porque eu estava, eh, fui participar de um jogo de futebol do meu neto, e todo mundo fala só inglês, né? Então hoje vou ter que pensar um pouquinho mais para falar. São quase 5 horas da tarde aqui, o dia foi muito bonito, assim, chove, sabe aquele dia que é o casamento da viúva? Como que é? Sol e chuva, casamento da viúva, foi aqui hoje. Então, lá no campo de futebol, era chuva, era sol, era sol, era chuva. Ainda bem que eu estava com a jaquetona grande e ela tem o capuz, né? Então, a hora que chovia, a hora que o tempo mudava, eu colocava o capuz. A hora que o tempo melhorava, eu tirava o capuz. Era assim. Aí foi interessante ver meu neto jogar. Ele fez 2 gols. Bichinha danada. Então lá, gente, estamos estudando o profeta Jeremias, como eu já disse para vocês, um profeta complicado e difícil de estudar, porque ele estava atravessando o período mais difícil daquela época, né? Que foi toda aquela apostasia que estava acontecendo em Judá, em Jerusalém. Ele havia visto a destruição de Samaria, ele conhecia as profecias que foram dirigidas a Samaria, ele conhecia todos os profetas, estudando, porque ele era filho de sacerdote, ele estava também na linhagem, né, de sacerdotes. Então ele conhecia, ele estudava as profecias. E ele viu o cumprimento das profecias dos outros profetas que foram enviados para Samaria e que lá morreram, né? Morreram em consequência das profecias. Ele sabia o que tinha acontecido e ele sabia que quando o Senhor fala, ele cumpre. Então a agonia desse profeta era muito grande. Por isso ele usa essa linguagem tão pesada para se referir a Jerusalém, para se referir ao povo de Israel. Então vamos lá para o terceiro capítulo. Explicado isso, falado isso, nós vamos para o terceiro capítulo, que vocês vão perceber que também é tão pesado quanto foi o capítulo 2, tá bom? Mas essa era a linguagem que o Senhor estava mandando o profeta falar com o povo, com os sacerdotes, com os príncipes, com o rei, porque a destruição seria terrível. O que iria acontecer lá seria terrível. E eles não estavam entendendo o que o Eterno ia fazer. Então o Eterno usou de todas as possibilidades linguísticas para se expressar e dizer ao povo o que iria acontecer se eles não emendassem o seu caminho. Mas isso já estava escrito, já tinha sido falado há muito tempo. Cadê? Olha aqui, em Deuteronômio. Lembra quando Moisés levou o povo para o monte o monte da bênção e o monte da maldição? Então, olha as bênçãos. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus bens animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua vista. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todos os empreendimentos da tua mão. Pois é. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá.
E aí, tem mais algumas profecias. Esse é o capítulo 28 de Deuteronômio. Você pode ir lá e ler. Mas agora, ainda tem mais bênçãos aqui. Eu li só as primeiras, tá? Aí as maldições, porque a gente tem que ler o capítulo lá. E o capítulo não é pequeno. As maldições. Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições que te atingirão. Gente, não era só os mandamentos, eram os estatutos também. Mandamentos e estatutos. Maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Então, ali seria maldição. Seria todo o contrário das bênçãos. Então, o profeta conhecia tudo isso. O profeta havia visto acontecer em Samaria. O profeta sabia o que estava esperando Judá, se o Judá não se arrependesse. Por isso que o Senhor usou dessas expressões tão pesadas que vocês vão ver agora. Já vimos no capítulo 2 ontem e vamos continuar vendo durante todo o processo das profecias desse profeta Jeremias. Vamos lá? Capítulo 3. Se um homem despedir a sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, tornará ele mais para ela? Se uma mulher for infiel ao marido, o marido vai aceitá-la novamente? Não se poluiria de toda aquela terra? Mas tu te maculaste com muitos amantes. Tornaria agora para mim, diz o Senhor. Quando Israel... Gente, não foi só nessa época, não. Já começou lá com Salomão. Salomão foi o filho de Davi, que foi o primeiro e que construiu o templo, gente. Eu acho que a construção do templo pela mão de Salomão foi a salvação de Salomão depois que ele morreu. Porque Salomão, ele foi o que começou a trazer deuses estranhos para dentro da terra de Israel. Ele construiu o templo, tá? Um templo lindo, maravilhoso, né? Que era o orgulho do povo judeu, aquele templo. Mas, em compensação, ele trouxe outros deuses quando ele se casou com todas aquelas mulheres, filhas de outros reinos, que estavam em volta dele. Aquelas mulheres com quem Salomão se casou, trouxe para dentro de Israel a idolatria. Ele tinha 700 esposas. E, com certeza, metade dessas esposas eram todas filhas de outros povos. Então, não foi só nessa época. Como é que o Eterno chamou isso aqui? Mas tu te maculaste com muitos amantes. Pois é, por causa disso. E o rei Salomão foi o primeiro que começou essa saga. E todos os outros foram fazendo a mesma coisa, para fazerem conchavos com outros povos. Então, é isso que o Senhor está dizendo. Vocês tomaram amantes. Versículo 2. Levanta os teus olhos aos altos e vê. Onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Manchaste a terra com a tua devastidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva tardia. Contudo, tu tens a testa de prostituta e não queres ter vergonha. Gente, olha as expressões que o Eterno usou para falar com Jerusalém e para falar com Judá, o Reino do Sul, Judá e Benjamim.
Não acabaste de me invocar dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Conservarás para sempre a tua ira? Ou aguardarás continuamente? Tens dito e feito coisas más e nelas permaneces. Disse-me o Senhor, isso aqui o Senhor falando com o povo através de Jeremias. Agora você imagina Jeremias, um adolescente, um jovem, né? Vamos dizer assim, um rapaz jovem, na entrada do templo falando essas coisas. Ele não ia atrair uma audiência muito prestativa, ia muito amorosa. Pois é, ele já começou sofrendo muito cedo. Disse-me o Senhor, a infidelidade de Israel. Disse-me o Senhor nos dias do rei Josias. Gente, foi nos dias do rei Josias que começou Nabucodonosor a levar o povo. Viste o que me fez a rebelde Israel? Já se falando de Israel que já havia sido levada por Senaqueribe, né, pela Assíria, um tempo atrás. Viste o que me fez a rebelde Israel? Ela se foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa e ali andou prostituindo-se. O reino do norte, eu não diria que era pior do que o reino do sul, porque o reino do sul também se tornou muito ruim com Manassés. Mas o reino do norte já estava se prostituindo espiritualmente há muito tempo, no tempo de Elias, no tempo de Jezabel. Ele já estava se prostituindo espiritualmente. Eu pensei que depois ter feito tudo isso, ela voltaria para mim, mas não voltou. E viu isso a sua infiel irmã Judá. Ele está dizendo, Judá está vendo tudo que eu fiz com o reino do norte, está vendo toda a destruição que eu causei, que eu promovi por causa da infidelidade de Israel, por causa da infidelidade de Samaria. E mesmo assim, ela não quer voltar para mim, ela quer continuar na rebeldia dela. Ela não quer se redimir. Não, é isso que ele está dizendo. E viu isso a sua infiel irmã Judá. Dei carta de divórcio a infiel Israel e a despedi. Olha o que o Senhor está dizendo. Dei carta de divórcio a infiel Israel e a despedi por causa dos seus adultérios. O Senhor está dizendo aqui, Jeremias, você viu o que eu fiz com Samaria? Então, o reino de Senaqueribe, da Síria, de Nínive, veio, destruiu tudo, levou todo mundo cativo. Você viu, não viu, Jeremias? Pois é. Por causa da infidelidade deles, por causa do adultério deles espiritual, levantando altares a outros deuses e tendo festas pagãs, fazendo, como é que chama quando eles fazem aquelas festas que corre tudo, tá? Então, eles faziam isso nas bebedeiras, né? Era homem como mulher com mulher, não tinha respeito de casal. Não foi o que o profeta falou lá? Qual dele? Que profeta que foi que eu não lembro mais? Que falou que ele pegou a morte dele por causa disso, né? Ele falou para o sacerdote lá de Betel que a mulher dele ia se prostituir no meio da cidade. Pois é. Era o que estava acontecendo. Por isso que o Senhor está dizendo aqui no versículo 8, dei carta de divórcio a infiel Israel e ia despedir, por causa dos seus adultérios. Contudo vi que a sua infiel irmã Judá, que era Jerusalém, não temeu. Ela se foi e também se prostituiu. O Senhor está dizendo, olha, o que Manassés fez quando ele entrou? Manassés era o pai de Josias. Ele viu tudo o que eu fiz, tudo o que aconteceu com Samaria, mas mesmo assim ele não se converteu, ele não se voltou para mim. Ele preferiu se prostituir, ele preferiu fazer conchavos, né?
com outros povos, com a Síria, inclusive, com o Egito, pensando que eles iam se salvar. Pois é. Versículo 9. Pela fama da sua prostituição contaminou a terra, pois adulterou com a pedra e com a madeira. Isso aqui, gente, é os ídolos que eles faziam, né? Apesar de tudo isso, não voltou para mim a sua infiel irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. Gente, o Senhor conhece o coração do homem, não adianta você fazer uma coisa errada, depois chegar lá na igreja e pedir perdão. Mas se essa coisa não for daqui de dentro, não adianta nada. For só daqui, não adianta nada. Só para aliviar a consciência, não adianta nada. Disse-me o Senhor, já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a infiel Judá. Por que será que o Senhor está dizendo isso? Disse-me o Senhor, já a rebelde Israel, que era Samaria, justificou mais a sua alma do que a infiel Judá. Porque talvez, o Senhor está dizendo isso, por quê? Provavelmente pelo fato do templo estar em Jerusalém. Então Jerusalém era muito mais responsável. Aí nós vamos entrar naquela parte que diz que quanto mais você recebe, mais responsável você é. Quanto mais conhecimento espiritual você tem, mais responsável você é, porque você conhece. Então, era isso que o Senhor está dizendo aqui. Disse-me o Senhor, já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a infiel Judá. Porque Judá tinha mais conhecimento. Judá tinha o templo no meio dela. E Judá tinha Jerusalém. Israel não tinha Jerusalém. Israel tinha Samaria. Vai, Jeremias, apregou essas palavras para o norte. Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Graças a Deus. O que o Senhor está dizendo aqui através de Jeremias? Jeremias, volta o seu rosto para Samaria. Volta o seu rosto para a destruída Samaria. Volta o seu rosto para a destruída Betel. Volta o seu rosto para o reino do norte e diz, volta, ó rebelde Israel. Olha a misericórdia do Senhor. Mas não foi isso que ele disse, que ele levaria o povo de Israel, ele levaria o povo de Samaria como um caminho de esperança, que para eles a ser levado cativo seria um caminho de esperança? Então é isso aqui que o Senhor está confirmando. Gente, o Senhor falou isso uns 50, 60 anos antes de Jeremias. O Senhor disse isso antes, uns 50, 60 anos antes da destruição de Samaria. O Senhor disse que levaria Samaria e Israel para o desterro como um caminho de esperança, e que ele pegaria aquele povo e espalharia pela terra como chuvisco. E aqui o profeta Jeremias está dizendo, o Senhor falou para Jeremias, Jeremias, vai, apregou essas palavras para o norte, olha para o norte, que eu sou ele que fez isso no norte agora, o norte está aqui na minha frente, o sul está aqui atrás. Ele falou, volta o seu rosto para o norte e diz, volta, ó rebelde Israel. Diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua indignidade. Reconhece que transgredistes contra o Senhor teu Deus e estendeste os teus favores aos estranhos.
debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei para Sião. Olha o Senhor falando de novo a mesma coisa que ele tinha falado para os profetas 50, 60 anos atrás. O Senhor está dizendo através de Jeremias: convertei-vos, filhos, vocês que estão no exílio, convertei-vos, filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposarei e vos tomarei e um de uma cidade. Numa cidade, gente. Uma cidade tem quantos mil habitantes? E o Senhor vai tomar um de uma cidade e a dois de uma geração. E vos levarei a Sião. Versículo 15. Gente, isso está se cumprindo devagarzinho. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Gente, olha o que o Senhor está falando aqui. Vamos prestar atenção. Olha, o Senhor disse que vai de uma cidade, ele vai tirar um. De uma geração, ele vai tirar dois. E vai levar de volta para Israel. Vai levar de volta para a terra de Israel. Quantas gerações já se passaram desde que Israel foi disperso? 2000 anos são muitas gerações, não são? Pois é. Se ele tirou de uma cidade da terra cada um, são muitos. Graças a Deus são muitos. E 2 de cada geração, graças a Deus são muitos. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Gente, não é só com espiritualidade, não. Tem que ter conhecimento e tem que ter inteligência. Viu? Conhecimento e inteligência. Naqueles dias, um futuro que talvez seja agora. Um futuro que talvez seja agora. Naqueles dias são muitos, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela jamais lhes virá o coração, nem dela se lembrarão. Dela não sentirão falta, não se fará outra. Gente, isso está se cumprindo, gente. Isso está se cumprindo. O que aconteceu? O que aconteceu com a arca? Ela sumiu. Sumiu. Tem 2.500 anos que a arca sumiu. Nabucodonosor, não sei o que ele fez com essa arca. Não sei o que aconteceu com a arca. E está dizendo aqui, ó, a arca da aliança do Senhor, ela jamais lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão. Tem 2.500 anos que não se tem a arca da aliança. Dela não sentirão falta. E não se fará outra. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém o trono do Senhor,
e todas as nações se juntarão a ela, em nome do Senhor, a Jerusalém. Nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e juntas virão da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia a mim mesmo: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável e excelente herança dos exércitos das nações? E respondi: chamar-me-ás meu pai, e de mim não te desviarás mais. Gente, que coisa mais linda, que coisa mais escatológica. Ai, Jesus de Nazaré. Deveras, como a mulher infiel a seu marido, assim foste infiel comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porque perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, pois tu és o Senhor nosso Deus. O profeta que ficava entre o que o Senhor falava e o coração dele. Eu estou igual Jeremias, né? Chorando o tempo todo. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Isso aqui, ó, do versículo 22 e 23, acho que até o final, é a oração do profeta mesmo. A coisa vergonhosa devorou o trabalho dos nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas, as suas vacas, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa confusão. Pecamos contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus. Nesse final aqui, o profeta reconhecendo o pecado pelo povo, ele reconhecendo que ele se colocando no lugar do povo, reconhecendo o pecado do povo através do profeta mesmo. Então, da metade do versículo 22 até o 25, que terminou esse capítulo, é o profeta orando ao Senhor e se colocando no lugar do povo e dizendo: realmente nós te envergonhamos, Senhor. Nós somos um povo pecador. Talvez ele, depois da profecia de restauração que o Senhor deu para ele, em que ele viu numa visão toda essa volta, ele viu todo o povo disperso, né? Ele viu o povo disperso, sendo dispersado pelo Senhor, desde Israel até Judá. Ele viu que não haveria outra solução senão o desterro de Israel, para que ele aprendesse, para que ele voltasse o coração ao Senhor, para que ele deixasse as suas prostituições espirituais e se voltassem para o Senhor. E ele diz: coisas vergonhosas devorou o trabalho de nossos pais. Qual foi o trabalho dos pais? Os pais lá no começo: Abraão, Isaac e Jacó. Coisas vergonhosas devoraram aquele começo que o próprio Eterno dizia que era como criança, que ele escolheu uma semente boa, uma semente
uma semente abençoada, uma semente pura, como é que essa semente pura pôde gerar tanta coisa ruim? E o Senhor não entendia como é que de uma pessoa que ele separou desde o ventre, que abençoou e que consagrou, poderia surgir tanta coisa ruim. E é isso que o profeta Jeremias está reconhecendo aqui no final, né? A coisa vergonhosa devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade. Então, mas tem uma promessa linda aqui, né? O versículo 18: naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel. Todos os profetas que temos estudado, gente, têm feito a mesma promessa. A mesma promessa. E juntas virão da terra do norte. A terra do norte para Israel é Europa, é Ásia, é a China, Rússia, toda a Europa, tudo fica no norte de Israel, em cima de Israel. É Iraque, é Irã, todo mundo, Síria, a Síria, tudo fica no norte para Israel. Então, isso que o Senhor está dizendo, que Ele vai trazer todo mundo, vai juntar todo mundo que está, e virão das terras do norte para a terra que dê herança a vossos pais. Então, os judeus brasileiros podem continuar no Brasil, os judeus americanos podem continuar. Não, a América também está no norte, né? A América também está no norte. Só o Brasil e a Austrália que está no sul, né, gente? Nova Zelândia. Esses países estão na parte sul, né, dos trópicos. Então, esse daí pode ficar na terra mesmo. Então, os judeus brasileiros podem continuar aí, viu? Se vocês não forem perseguidos, né? Do contrário, podem ir para lá. E os que o Senhor quer trazer para lá, ele traz para a Europa. Como no caso dos meus filhos, né? Traz para a Europa. Já estivemos lá. A única que não foi lá ainda foi a Ana, mora lá pertinho, e a Camila, que ainda não foi lá. Mas os outros já estiveram em Sião. O Senhor já nos levou em Sião algumas vezes, graças a Deus. Gente, esse foi o capítulo 3. Chorei bastante, né? Porque eu estou vendo o cumprimento dessas profecias. Gente, é incrível. É incrível você imaginar que uma pessoa falou isso 2.400 anos, 2.500 anos atrás, e o cumprimento delas agora. O Senhor realmente cumpre a palavra que Ele fala. Realmente Ele cumpre. Isso é uma bênção para quem está na bênção, mas é uma maldição para quem não está na bênção. Se você está na bênção, continue na bênção, meu irmão. Tá? Continue na bênção, porque as profecias se cumprem. E há muitas profecias para o mundo todo e elas não são muito boas. Então vamos estar na presença do Cordeiro. Vamos ser gratos pela vida que Ele nos dá, pela oportunidade de estudar a palavra dEle. Mas lembre-se, quanto mais você conhece, mais responsável você é. Tenha uma boa tarde no Brasil. Tchau, tchau.